Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus comigo nesta oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que forma a nossa vida. Te oferecemos todo o dia de hoje nossas orações, pensamentos, palavras. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. A cena do texto do Evangelho de hoje é a continuação da cena do Evangelho de ontem. O relato começa com o testemunho dos discípulos de Emaús, aqueles que em sua trajetória viveram uma experiência pessoal do encontro com o Senhor ressuscitado no caminho e na fração do pão. É a experiência que enche seus corações e os impulsiona a anunciarem ou contarem a grande notícia de que Jesus vive e vive realmente para sempre. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procure fazer a leitura atenta do Evangelho e o que diz o texto. Em que momento os discípulos reconhecem Jesus e quais as palavras e os gestos do Senhor. O terceiro dia está repleto de surpresas. Os discípulos de Emaús retornam a Jerusalém à noite. Isso significa reassumir o sonho e a missão. A boa nova, já iluminava o rosto dos discípulos em Jerusalém. O Senhor ressuscitado havia se manifestado a muitos, mas a prova maior é ter aparecido a Simão Pedro, aquele que confirmaria seus irmãos na fé. Os discípulos de Emaús contam como reconheceram Jesus ao partir o pão. Eles haviam reconhecido o Senhor. Eles haviam também oferecido sua casa, sua mesa, a um desconhecido peregrino e com ele repartem o pão. O gesto proclama duas realidades do reino: o pão partido e partilhado da Eucaristia e o pão partido e partilhado das mesas. É o alimento daqueles que caminham na direção da casa do Pai e anunciam a boa nova. O que o texto diz para você hoje? O que esse relato diz para você? Qual o fundamento da sua fé?
Você crê no ressuscitado como uma realidade ou apenas como uma ideia? Reconheça-o na partilha e nas chagas de sua humanidade hoje. Em que consiste a paz de Jesus quando ele oferece aos discípulos? A paz que o Senhor ressuscitado nos oferece não consiste na tranquilidade que se sente quando um está plácido e comodamente está sentado ou vive sem ninguém ou nada o incomode. A paz de Cristo ressuscitado que nos oferece consiste em saber que somos amados, protegidos e compreendidos por Deus. Trata-se de uma relação harmoniosa com Deus, com o próximo, consigo próprio, com a natureza. Quando cada elemento ocupa seu próprio lugar e desempenha seu próprio papel, responsavelmente haverá paz e a ordem. Os discípulos recebem a paz do ressuscitado, mas receber a paz de Deus não é suficiente. É preciso viver o shalom, isto é, viver em harmonia com tudo e com todos. A harmonia sempre cria uma beleza. Harmonia é sintonia. As cores que se colocam harmoniosamente nos apresentam uma beleza admirável. Dizia Santo Agostinho: não basta ser pacífico, é necessário ser promotor da paz. Não basta estar disposto a perdoar ou ignorar os inimigos. É preciso amá-los e ter compaixão. Deves amar a paz sem odiar os que fazem a guerra. O fruto da presença de Jesus no meio dos discípulos se convertem sobre ele. É a abertura do entendimento, o horizonte ampliado sobre a vida. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Assim comenta o evangelista Lucas: a inteligência nos capacita a resolvermos os problemas, pois a inteligência é o conjunto de funções psíquicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. Estar aberto a fazer a vontade de Deus. Estar aberto a Deus, conversar com Deus permanentemente nos leva a compreendermos tudo na nossa vida, pois o próprio Deus abrirá a nossa inteligência. O que o texto leva a dizer a Deus? Este é o momento do diálogo com o Senhor. Louve e agradeça o Senhor. Peça que Ele abra sua inteligência para compreender as Escrituras, como fez com os discípulos. Que Ele rompa as nossas resistências à fé de que Ele está vivo entre nós. Ensina-nos a sair de nós e a rezar pelos outros. Ó Pai misericordioso, nós os pedimos pelo Brasil, ajudai-nos a construir um país justo, fraterno. Livrai-nos da peste, do erro, livrai-nos da pandemia. Que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas, os doentes do Covid-19, as pessoas que estão de luto. Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos, que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação. Vosso Filho Jesus Cristo está no meio de nós, trazendo-nos a esperança, força para caminhar. Que Sua palavra seja hoje fonte de comunhão fraterna e de paz em nossas comunidades, nossas famílias e também na nossa sociedade. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Qual é a aplicação da palavra de Deus em sua vida? Sintetize em poucas palavras o apelo que você sentiu para colocá-lo em prática durante o dia. O que você se propõe a viver? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.